Olá, dando início ao estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Allan Kardec coloca o tema Conhece-se a árvore pelo fruto. Sob esse título, ele coloca 3 passagens do Novo Testamento, onde de maneira clara, orienta o estudioso do Evangelho a fazer escolhas fundamentadas na razão. Razão que é a etapa evolutiva em que estamos, a etapa de humanidade. Nós temos vivido, antes do advento da razão, sob o império do instinto. Mas, ao passar da animalidade para a fase humana, caracteriza agora o princípio da razão. E que nós, em evolução, vamos ampliando passo a passo o domínio deste setor da evolução. Então, Jesus orienta neste sentido, fazer escolhas na vida com base na razão, superando os arrastamentos do instinto, os arrastamentos materiais, os arrastamentos de natureza emocional, de seguir um líder de maneira inquestionável, de seguir um grupo de maneira inquestionável, seguir porque todos fazem isso, seguir porque o líder fala isto. Não. Jesus nos prepara para a etapa seguinte no uso da razão, a escolha consciente e, consequentemente, o assumir da responsabilidade pela escolha. O que caracteriza a evolução na fase humana é adquirir a autonomia de agir, de escolher, segundo o nosso entendimento da lei de Deus, segundo a consciência. Não podemos alegar, então, que fiz isso ou fiz aquilo porque o grupo onde eu estava seguia uma diretriz, ou o líder nos disse para seguir aquela outro caminho. Não, a escolha é individual e a responsabilidade também. Então, estas 3 passagens do Novo Testamento têm esta conotação de nos orientar de como escolher e por quê, para que predomine a razão em vez do instinto, em vez da emoção. Olha só, a primeira passagem é esta, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Não é porque a pessoa é uma autoridade convencionada no nosso grupo religioso, na nossa nação onde nós vivemos, na humanidade, não é porque a pessoa ela está alçada a um posto de autoridade que ela vai nos orientar convenientemente segundo o nosso entendimento das leis de Deus. É preciso ver se aquela orientação, se aquela diretriz que nos chega produz bons frutos, se aquela pessoa, aquela organização orienta de modo a produzir bons frutos. Se sim, produz bons frutos, no nosso entender, então tá, a razão me diz, esse eu devo seguir. Produz maus frutos, aquela organização, aquela pessoa,
conduz de maneira inadequada, segundo o meu entendimento das leis de Deus, inadequado, produz maus frutos. Então eu não vou seguir. E assumo a responsabilidade pelas consequências. Esta é a palavra-chave, responsabilidade. Olha que interessante. Conhece-se a árvore pelos frutos. Frutos bons? Tá bom, aquela árvore é boa. Não é por causa da aparência da árvore, mas porque ela produz bons frutos. A segunda passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Na mesma linha, a gente percebe ampliando-se o alcance do ensino. Ele fala assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Aqui nós podemos colocar profetas não só como lideranças religiosas, mas lideranças comunitárias, de nações, que apresentam ideias, as ideologias. As ideologias são fundamentadas no materialismo ou na espiritualidade superior, nas leis de Deus. Qual é a diretriz destes profetas? É disso que trata. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uva nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Olha que ele não fala da aparência da árvore, fala do fruto. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Não pode, não é possível. Porque a árvore que produz os frutos de acordo com a árvore. Se um espírito é elevado, ele segue as leis de Deus. Não pode oferecer à humanidade frutos que perturbem a evolução espiritual. Ele não pode fazer isso. É uma questão de poder, não é uma questão de querer. A pessoa deve fazer. Não, não pode. É uma lei espiritual. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Por que lançada ao fogo? Ao fogo do julgamento da própria consciência. A pessoa que se depara após uma encarnação onde orientou pessoas para a queda espiritual, vai se ver perante a própria consciência e haverá pranto e ranger de dentro. Por isso ele fala ali, será cortada e lançada ao fogo. Às vezes até antes de desencarnar. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Falando aqui da árvore. Então veja como o ensino de Jesus nos remete à análise da razão, que é a característica desta etapa da evolução espiritual, a fase humana. Transitamos da fase animal para a fase humana com o advento da razão e viemos experimentando o uso da razão paulatinamente, substituindo os impulsos instintivos. E agora Jesus dá a lição derradeira. Agora você já sabe como fazer as suas escolhas. Você está adquirindo autonomia perante a própria consciência. Não vou transferir mais a responsabilidade para o meu líder, para o meu grupo social, para o meu grupo de nação, para o grupo humano como geral. Não vou fazer essa transferência. Sou eu e minha consciência. Responderei por isso. E a terceira parte, curiosamente, ela faz parte do sermão profético de Jesus. Está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, essa passagem com a mesma conotação. A escolha com o uso da razão.
Ele está explicando como usar a razão para escolher. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Ele prossegue, eu vou prosseguir já, colocando a palavra sedução. O que quer dizer seduzir? É persuadir com astúcia, sob promessa de vantagem. Olha, eu sou seduzido é como eu fosse arrastado por um desejo íntimo de vantagem. Isto é coisa do predomínio do instinto sobre a razão. Então ele prossegue. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Ou seja, persuadir com astúcia, sob promessa de vantagem. Se eu aceito isso, eu consolido em mim a minha posição ainda de estar sob o domínio do ego. Eu permanecerei nesse estágio, eu não avançarei de evolução, de estágio evolutivo. Que é preciso que agora a gente escolha sob o uso da razão, orientado pela consciência. A consciência é aquilo que nós já entendemos das leis de Deus. Esta é a questão. Porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Então veja, como que a caridade de muitos esfriará? Abundar a iniquidade, não, está tudo errado aqui, eu desisto. Eu estou abrindo mão da minha evolução. Eu estou deixando para depois. É como se eu estivesse lavando as mãos. Não estarei isento de responsabilidade, não. Porque eu posso justificar, não, porque estava tudo errado, então não quero mais. Isto não justifica. Né? Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Se salvará do quê? Dos arrastamentos que nos fazem permanecer nos níveis de domínio do ego, onde resultam graves estados de culpa, porque nós já entendemos. Se eu entendo e escolho de acordo com o instinto, eu vou me ver em maus lençóis. Né? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. São doutrinas de base materialista que seduzem a muitos pelas vantagens que parecem oferecer. É um engano. É seguir o Evangelho de Jesus, seguir a lei de caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Não me canso de falar sobre isso. Não é? Então, aí são os primeiros elementos, né, que Allan Kardec coloca no início do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e eu faço esta leitura nesta questão da escolha segundo a razão, para que venhamos a consolidar autonomia do nosso viver de acordo com as leis de Deus, não nos deixando arrastar pelo que nos caracterizava até o estágio anterior de evolução, instinto. Nós estamos no planeta de expiação e provas, onde prevalece o mal. E estamos transitando para um mundo de regeneração, onde o bem sobrepuja o mal. Esta é a luta. E aqui este capítulo acaba tratando de como nós lidarmos com as nossas escolhas,
segundo as leis de Deus, utilizando a razão. No próximo vídeo, nós prosseguiremos neste capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, com o tema Missão dos Profetas. Até lá, então. Que Deus nos ampare nas nossas escolhas.